aqui, pastor Mustafa, se era esse púlpito, a primeira vez que eu vim aqui, quando a plataforma era ali, se era ou não, eu sei que não é o objeto, e sim a unção do local. Mas, gente, eu já preguei em muitos lugares. Irmã Jane, a senhora está aqui. Eu achei que eu estava tendo uma visão. Deus abençoe. Fica de pé, querida. Gente, pensa numa obreira lá de Porto Alegre, uma bênção de Deus na nossa vida, lá na nossa congregação. Se você puder aplaudir Jesus na vida dela. Não sabia que a senhora estava aí, mano. Que bênção. Hã? Ela disse: vim atrás do meu profeta. Amo a senhora, viu, querida? Oh, que legal, que bênção, hein, Mateus? Você não sabia. Pedi para o pastor Mateus ficar de pé. Ele não foi oficializado lá na igreja, mas é um pastorzão que Deus tem usado junto lá no nosso ministério, um homem de Deus. Aplauda Jesus na vida dele. Pensa num cara que Deus está abençoando. Ele é empresário, ele é esposa. Ele simplesmente largou a empresa, né, para ficar essa semana toda comigo, né? Nós segunda-feira já fomos para Florianópolis. Ministramos ontem à noite em Florianópolis numa conferência profética. A conferência profética acende o fogo, e o fogo desceu ontem. Eu já vou contar para você, gente, o que aconteceu lá. Foi tremendo. Mas eu estava falando, quando primeira vez que eu fui convidado para estar aqui, o profeta Vinícius Iracete fez o convite através do pastor Júnior Batista. Pastor Mustafa, quando eu subi naquela plataforma, quando eu cheguei perto do púlpito, um lugar que Deus consagrou, amados, sabe, a minha cabeça fez assim, ó. Eu senti uma unção tão forte que eu tive que segurar. Foi a primeira e talvez a única vez na vida que eu senti uma unção tão forte. Na hora de pregar eu tive que segurar. Isso, se você olhar lá no vídeo, deve estar gravado, deve ter aparecido. Eu tive que segurar, amados. Então para mim é uma honra estar aqui, pastor Mustafa, nesse lugar onde Deus tem feito tantas maravilhas. Pastor Mustafa me contou do milagre, foi domingo agora, né? Uma senhora que chegou aqui entrevada, amados. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão. Uau, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Imagino que o povo aí daqui de casa já deu uma cutucada, disse: ó, bem-vindo. Se não fez, faz agora. Diga: seja bem-vindo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Há um lugar para você nessa família aqui da IEJN Santa Maria, amém? Tem lugar aqui para eles, família? Eita glória! E deixa eu contar então especialmente para você que é novo aqui. Domingo os pastores aqui da igreja estavam aqui ministrando, e a unção de Deus para curar, para destravar, estava aqui, está aqui hoje, estará aqui no próximo culto, amém? Meu Deus! E uma mulher chegou aqui literalmente entrevada, toda travada, sabe? E o Espírito de Deus, quando os pastores oraram, essa mulher foi totalmente curada, liberada, destravada pelo poder de Deus. Alguém pode dizer: mas o profeta, olha só, eu não tenho nada travado no meu corpo. Mas talvez você tenha nas suas finanças, talvez você tenha no seu coração, talvez na sua mente, talvez na sua família. Deus lhe trouxe aqui, e não lhe trouxe só para hoje. Você que está assistindo através do YouTube, Deus está conectando você a essa família aqui da IEJN, porque Deus tem algo específico para fazer na sua vida através deste ministério, que eu realmente honro esse ministério. Sou grato a Deus porque eu sou abençoado por esse ministério, em nome de Jesus, amém, amados? Uma honra estar aqui, pastor Mustafa, e servi-los é um privilégio de Deus. Sempre que eu saio daqui, eu sinto que a unção de Deus foi renovada na minha vida, a unção de Deus foi aumentada na minha vida. Eu amo você, gente, amo vocês. Amo a vida do profeta Vinícius, da profetisa Ariane Iracete. Gente de Deus, vocês são de Deus, gente, vocês são de Deus, estão no nosso coração aqui, amém? E ontem o Senhor Jesus foi tão bom com a gente lá, amados. Eu sei que Ele vai ser bom hoje aqui conosco também, amém? Não por causa, obrigado querido, não por causa de homens,
não por causa de qualquer um de nós, mas por causa de todos nós. O Senhor ama abençoar o seu povo. Deus ama abençoar o seu povo, liberar cura, liberar unção para libertar as pessoas. Queridos, ontem, quando o culto começou, eu estava sentado junto com o pastor Mateus mais do lado, e junto com os demais pastores ali do ministério, ficamos um pouco na sala lá onde eles prepararam lá para nós ficarmos, mas ainda no louvor a gente foi para ali, e eu vi na primeira fileira, como se fosse aqui, tinha uma senhora em cima de uma cadeira de rodas, e eu comecei a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mais ou menos aquele discurso de Marta e Maria, né? Se o Senhor estivesse aqui, essa mulher levantaria dessa cadeira. E eu orei assim, e depois, confesso que eu esqueci, a igreja é uma igreja lá do pastor Júnior muito grande, tinha muita gente, e eu comecei a pregar, amados. Sinceramente, eu vim preparado para pregar a mesma mensagem que eu preguei ontem lá, mas desde hoje de manhã, nós acordamos às 4 horas da manhã para vir para cá, porque é muito longe, e a gente sabe que a estrada tem bastante obras, né? Graças a Deus pelas obras, vai ficar tudo bacana, mas enquanto estão ainda as obras acontecendo, a gente precisava prevenir para não acabar falhando com você. Então 4 horas da manhã a gente acordou, fui dormir, já era passado das 2, e aí saímos tentamos sair às 4h30, deu um pouquinho de atraso ali, mas deu tudo certo. E desde então o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre uma outra palavra, e eu estava ali dentro, ali agora junto com o pastor Mateus, e eu comecei a quase que relutar com Deus. Eu disse: mas Senhor, é mesmo essa palavra? E Deus sabe, não, é essa palavra, é essa palavra. Eu não vou pregar a palavra que eu preguei ontem, mas a unção vai ser a mesma, amém, amados? Amém. E de repente começamos a ministrar e falar sobre os milagres, sobre o fogo de Deus, uma conferência profética, acende o fogo, e de repente o Espírito Santo me trouxe uma revelação, e eu não lembro exatamente o que foi, não consigo lembrar, se o Mateus lembrar, e essa senhora estava logo à esquerda, e ela foi curada instantaneamente, e aí eu sei que a coisa foi crescendo, foi aumentando aquele fogo, e de repente começamos então a orar para que o fogo viesse literalmente sobre as pessoas. E essa senhora que estava na cadeira de rodas já há 5 anos, ela começou a tentar mexer as suas perninhas. Queridos, quem aqui já teve que imobilizar uma parte do corpo, ou um pé, uma perna, um braço? Levante a sua mão. Quem já precisou imobilizar? Levanta a mão, levanta. Você é testemunha que se você imobiliza uma parte do corpo por 30, 45 dias, quando você vai mexer, aquilo está tudo atrofiado, você perde aqueles movimentos, tanto que você tem que fazer, o meu cunhado é fisioterapeuta, né? E você tem que procurar um profissional para ele começar a trabalhar aquela musculatura, para ela começar a responder, né? Aqueles pulsos elétricos que fazem o músculo funcionar. E aquela mulher estava há 5 anos naquela cadeira, 5 anos, falo com muito respeito, as perninhas bem fininhas assim, provavelmente sem musculatura nenhuma já, e ela tentando mexer, e daí um dos pastores viu, e foi ali, e começou a encorajar ela, porque ela estava respondendo ao que o Espírito estava falando naquela plataforma. Como é que você vai responder hoje ao que Deus vai falar? Já está falando aqui. Como você vai responder, meu irmão? Eu quero dizer, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi filmado. Essa mulher levantou da cadeira de rodas e começou a andar, amados. Ela voltou a andar para a glória do Senhor Jesus. Foi tremendo aquilo, foi tremendo. E ela veio à plataforma, teve que subir uma enorme de uma escada, não foi? E ela subiu, claro, amparada, porque ela, né, voltando depois de 5 anos, queridos.
Mas ela subiu, ela não precisou ser carregada para cima, ela foi só amparada para ter equilíbrio. E ela caminhou na plataforma, chegou na plataforma e começou a querer fazer agachamento, brincando de academia já. E ali o Espírito Santo começou a fazer milagres. Deus está aqui para fazer milagres, gente. Não só como o evangelista Lucas falou, não só milagres numa área específica, mas Deus está aqui para fazer milagres em qualquer área da sua vida, nas suas finanças, no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, sobre o seu filho que talvez está desviado. Talvez o seu filho esteja agora numa praça, completamente drogado. Você sabia que o Espírito Santo pode ir agora lá e falar com ele, e ele entregar a vida para Jesus? Mas para isso você precisa ter fé. Meu amadão, quando eu aproximo aqui, ele está quase sobrando. Se você quiser tirar um pouquinho, fica à vontade, tá? Obrigado. Só para eu não me aventurar para lá e daqui a pouco estragar tudo aqui. E aí o Espírito Santo me trouxe uma outra revelação, que eu não lembro exatamente, mas era ligado à coluna. E uma mulher veio, e nós colocamos ela sentada. Se Deus mandar fazer aqui, a gente faz hoje, em cima de uma cadeira, em cima da plataforma, e diante dos olhos de todos, amados. Foi também filmado. Ela tinha uma perna menor que a outra, um tanto assim, ó. E diante de todos, mais lindo, sem nós orarmos, só ficarmos segurando e glorificando a Deus, aquela perna cresceu diante dos olhos de todos. Aí de repente, com aquele mover todo, trouxeram uma senhora que havia perdido quase que praticamente toda a audição em ambos os ouvidos. E foi interessante que quando ela subiu a plataforma, pastor Mustafa, a igreja amada, ela veio chorando, porque ela estava vendo aqueles milagres, e com certeza o Espírito Santo já estava falando no coração dela: eu vou te curar, eu vou te curar, eu vou te curar, eu vou te curar. Porque não é o pastor Mustafa, falo com muito respeito, não é o profeta Samuel, não é o profeta Paulinho, não é o evangelista Lucas, falo com muito respeito, não é o profeta Vinícius Iracete, é o Espírito de Deus, amados. E esse Espírito, ele está aqui agora. A Bíblia fala em Tiago que o Espírito de Deus, ele anseia por ter comunhão conosco, por andar conosco com ciúmes. O Espírito Santo de Deus quer andar do teu lado, meu amado. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Levante a sua mão direita aos céus e diga: Espírito Santo, eu te convido, anda comigo, me pega pela mão, não me deixe errar. Amém, amados? Meu Deus. E aí eu perguntei para ela, está tudo filmado, daqui a pouquinho eu vou jogar lá no meu canal. Eu já pedi pro meu filho que trabalha comigo, para ele já editar esses vídeos. Acho que amanhã a gente já começa a colocar alguma coisa. E aquela mulher que estava naquele estado, perdendo a audição progressivamente, gradativamente. E eu perguntei para ela: a senhora sabe qual percentual de perda a senhora teve? Ela disse: olha, eu não sei, mas o médico disse foi muito. Só que eu comecei a conversar com ela e comecei a falar mais baixo. Intencionalmente eu fiz isso. Aí eu falei para ela assim: pois é, mas parece que já está diferente, né? Parece que a senhora já está ouvindo. Eu acho que ela se deu conta na hora e começou a chorar, mas daí eu fiz assim: a senhora está ouvindo isso aqui? Eu estou. Aí eu disse: a senhora está ouvindo isso aqui? Eu fiz só isso aqui, ó. Eu arrastei os dedos e ela ouviu, amados. Para quem perdeu muita audição, isso aqui ela não ouviria mais. Ela foi completamente curada de ambos os ouvidos, na frente de todos, para que o nome de Jesus seja exaltado. Diga: Jesus, faz isso na minha vida. Alguém vai dizer: mas profeta, eu não tenho um problema de audição. Mas que nessa noite, a começar por mim, que nós tenhamos os nossos ouvidos espirituais abertos para nós ouvirmos a voz de Deus. Estava falando antes com o pastor Mateus,
quem ouve a voz de Deus, ou melhor dizendo, quando nós ouvimos a voz de Deus, porque Deus quer falar com todo mundo, gente. Quando nós ouvimos a voz de Deus, como as coisas ficam mais fáceis, sabe, as portas começam a se abrir. Nós não precisamos mais fazer força para a porta abrir. Senhor, abre essa porta aqui para mim. Quando a gente ouve a voz de Deus, Deus já nos leva, e quando a gente chega, a porta já está aberta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, por favor, vamos parar de fazer força, vamos ouvir a voz de Deus, e Ele será a nossa força. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tinha uma outra moça, uma outra revelação acerca de coluna, e ela começou a literalmente chorar e gritar, mais ou menos assim, ali na frente, porque ela tinha um bico de papagaio há uns 15 anos, um caroço assim aqui, e na hora da oração a sua coluna foi curada e o caroço desapareceu, para a glória. Você pode aplaudir Jesus por tudo que Ele fez ontem à noite, mais forte, porque é para Ele, é para Ele, é para Ele. Então, meus amados, se eu já citei esse texto aqui, provavelmente sim, porque ele fala muito comigo. Sei que nas lives eu já usei ele muito. Se eu talvez até já tenha pregado sobre ele, eu lhe peço desculpas, mas eu preciso obedecer à voz de Deus e pedir para você abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Espírito Santo, nós podemos sentir a Tua presença aqui. Podemos sentir a Tua presença aqui. Fala conosco, Espírito. Juízes capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso, não por castigo, claro que eu sei que você não leu isso, porque não está escrito, mas eu já estou lhe explicando. Deus não fez isso por castigo ou para castigar. Diga comigo assim, ó, mas isso aconteceu por consequência. Diga consequência. Fizeram o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu quero deixar isso aqui bem claro, amados. Deus não fez isso como um castigo, mas sim como uma repreensão, como uma consequência, e para ensinar o seu povo. Amém, amados? Mas não entenda que Deus eu sei que é difícil, principalmente se você teve uma criação mais rígida, mais ríspida, mais dura, talvez até um pouco opressora. Às vezes nós vemos esse tipo de texto e nós associamos àquilo que nós vivemos ou experimentamos. Só que Deus aqui não estava expressando maldade, porque Deus não é mau, Ele é bom. Amém, amados? Só que é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que você esteja no alto de uma montanha e você quer, sabe aquela brincadeira que as crianças fazem? As criancinhas, às vezes os crianções, né? De botar um pedaço de como é que fala aquele, de papelão, caixa de papelão, sabe? E aí você escorrega ali. Só que o adulto, às vezes, ele enxerga algumas coisas que a criança não enxerga. Para ela tudo vai dar certo, tudo é aventura e vai ser show de bola. Só que o adulto enxerga que tem pedra ali, tem uns galhos ali, tem uma árvore de espinho ali, tem uns buracos ali. E a criança, não, mas eu quero, não, mas eu quero, não, mas eu quero, não, mas eu quero. Tem uma hora que Deus nos libera, gente.
justamente porque Deus não tem escravos, Ele tem servos. Eu sei que a raiz da palavra para servo e escravo é a mesma coisa, mas para nós entendermos, o servo ele é tratado e ele é recompensado, o escravo ele trabalha e nunca ganha nada. Você está entendendo isso? Diga amém. Então Deus não tem prisioneiros, Deus não aprisiona ninguém na sua bênção, Deus não aprisiona ninguém debaixo da sua unção. Veja que Saul foi ungido, foi derramado óleo sobre a cabeça dele, mas Saul, 1 Samuel capítulo 13, ele simplesmente não deu bola para a unção, ele não deu ouvidos à voz profética, a voz que saiu da boca do profeta Samuel. Ele simplesmente fez o que ele achou que ele tinha que fazer, foi guiado, como é que diz a Bíblia? Por causa das circunstâncias. 1 Samuel capítulo 13, e a Bíblia diz que porque ele se deixou guiar pelas circunstâncias, ele foi rejeitado por Deus. E rejeitado no sentido assim, tá bom, tu quer fazer o que tu quer, então vai. A mesma coisa em Êxodo capítulo 33, quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, pega este teu povo, ó, e sobe daqui. Eu brinco, que está escrito sobe, né? Eu brinco que Deus chegou para Moisés: ó, pega esse teu povo e some daqui, porque eu não aguento mais. Até porque se eu subir com vocês, se eu estiver no meio de vocês, eu vou acabar consumindo todos vocês, porque eu não aguento mais. Tanta murmuração, tanta reclamação. Então, gente, até a paciência de Deus tem limite. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: até a paciência de Deus tem limite. Então foi esse caso. Israel não quis dar ouvidos a Deus, e Deus então, tá bom, então se vocês não querem estar entregues a mim, eu vou entregar vocês aos midianitas. Entenda que a Bíblia nunca diz assim, ó, você não precisa servir a nenhum senhor. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores, ou seja, nós somos obrigados, porque existe um ambiente superior ao nosso, que é o ambiente espiritual. Ou nós servimos a Deus, ou invariavelmente acabamos servindo as trevas. Você está me ouvindo? Diga amém. Então aqui o povo não queria servir a Deus, então beleza, então eu entrego vocês, eu libero vocês. Só que automaticamente nessa liberação, eles estariam então sendo entregues aos midianitas, que queriam tomá-los como escravos, ou um povo que eles estariam oprimindo e usurpando, e usando de todas as riquezas e todos os recursos que esse povo, no caso o povo de Israel, tivesse. Você entendeu bem isso? Diga amém. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esses então para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, o povo de Israel precisou ficar fugindo dos midianitas. Eles criaram covas, cavaram covas, eles cavaram cavernas, encontraram cavernas que já eram naturais. Eles fizeram de tudo locais onde eles pudessem preservar, reservar os seus recursos, porque simplesmente os midianitas vinham em Israel e pegavam tudo que eles tinham plantado, todos os animais que nasciam, tudo que crescia na terra, os midianitas vinham ou para pegar, para comer, ou simplesmente para destruir, gente. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e também os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra eles se acampavam. Olha aqui como eu falei, ó, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos. Diga, como gafanhotos. O gafanhoto na Bíblia é o devorador, queridos. Então, por causa da desobediência, por causa da quebra de princípios,
Israel foi entregue na mão do devorador. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Diga: Senhor, me livra. Livra a minha casa. Livra a minha família. Amém, amados? E vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. E esse profeta lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de mim, ou melhor, de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Vocês lembram que nós começamos falando sobre isso? Sobre quando nós ouvimos a voz de Deus, sobre quando nós nos permitimos, olha que interessante isso, quando nós nos permitimos parar para ouvir a voz. Irmão, quantas vozes sopram hoje nos nossos ouvidos, vozes que nos dizem que ir à igreja é coisa de trouxa, desculpa a expressão, é coisa de lunático, é coisa de fanático, é coisa de gente que não tem tempo para trabalhar, tempo para aproveitar, ou seja, está sobrando tempo produtivo, e aí como a pessoa não tem nada melhor para fazer, ela vai à igreja. Ouvir a Deus, queridos, é a coisa mais sábia que nós podemos fazer. Ouvir a Deus é a coisa mais inteligente e mais produtiva que nós podemos fazer. Quantas vezes nós estamos lutando, trabalhando com as nossas próprias forças, estamos dando um duro danado para vencer, quando às vezes, se nós lembrássemos da palavra, a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Talvez hoje você esteja trabalhando tanto, porque talvez você não está ouvindo os detalhes que Deus está falando, porque quando Ele fala, a carga é mais leve, a jornada é mais tranquila, amados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: quando ouvimos a voz de Deus, a carga fica mais leve, a jornada se torna mais tranquila. Versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, ou Ofrá, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Gente, o lagar não era o lugar de se malhar trigo, o lagar era o lugar de se produzir o vinho. Ele estava tentando disfarçar, porque não era tempo de produção de vinho. Então, obviamente, ou tecnicamente, ou em tese, os midianitas não procurariam nada nos lagares, porque não era época para isso. Então ele foi malhar o trigo. Malhar é botar o trigo ali, para que o trigo se solte, e eles possam então trabalhar e processar aquele trigo. Então estava lá Gideão, alguns teólogos dizendo que Gideão se comportava como um covarde aqui. Estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas,
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez hoje, aos olhos dos homens, nós, a igreja, que queremos toda hora ouvir a Deus, quantas vezes, até no nosso ministério, há anos atrás, porque hoje o nosso ministério é outro, completamente diferente, amados. Alguns, até obreiros, diziam: pastor, desculpa que eu vou falar agora, mas por que o senhor não faz isso ou não faz aquilo? Por que o senhor não age mais rápido? Por que o senhor não toma uma decisão mais rápido? Porque eu sempre quis ouvir a Deus, amados. Queridos, para nós o tempo não importa, importa é o tempo certo. Diga: não importa quanto tempo passou, importa é o tempo certo. Amém, amados? Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Ouvir a Deus é tão importante, mas tão importante, que aquele que não ouve a Deus, ou o que seria tão ruim quanto não ouvir, é começar ouvindo e deixar de ouvir. Abraão é visitado por Deus, depois que Isaac já havia nascido, o filho da promessa, e Deus chega para Abraão e diz assim: ó, vai lá no monte agora e sacrifica o Isaac. Abraão ouviu a voz de Deus. Estou encurtando a história. Pegou Isaac pela mão, cedo da manhã, e eles foram em direção àquele monte. Depois de toda uma grande jornada, eles chegam no monte, eles preparam o altar. Várias vezes Isaac perguntou: pai, olha só, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas e o sacrifício? O Senhor proverá para si. O Senhor proverá para si. Com certeza, como boa criança que Isaac era, sabe aquelas, você já deve ter viajado com alguma criança no seu carro, e você tem uma viagem de 200 quilômetros para fazer, você sai de casa, 500 metros depois, a criança pergunta: pai, a gente está chegando? Não, falta um pouco. Passados mais 1 quilômetro, quando muito: pai, nós estamos chegando? Eu imagino que Isaac deve ter perguntado várias vezes para Abraão, pai, a gente já está chegando, pai. Mas pai, olha só, eu sei que o senhor já me respondeu, mas eu estou com um pouco de dúvida, porque a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas e cadê o sacrifício? Eu imagino que quando Abraão ouviu, onde é que está o sacrifício? Ele olhou para o seu filho, sabendo que era ele o sacrifício. Aquilo não era cortar, não era partir, era esmagar o coração de Abraão. Só que Abraão, em obediência, olha só, gente, Abraão, em obediência a Deus, ele continuava caminhando em direção ao lugar de sacrifício. Eles chegam no local, eles preparam o altar. Eu não consigo imaginar o diálogo entre os dois, porque eu não imagino que Abraão deve ter simplesmente olhado para Isaac e começado a amarrar Isaac, e nenhuma palavra tenha sido dita. Mas a Bíblia diz que Abraão começa a amarrar Isaac. A Bíblia diz que Abraão deita Isaac sobre aquele altar. Abraão pega o cutelo com Isaac amarrado, queridos, e estende a mão. E quando Abraão está para sacrificar, no coração ele já tinha sacrificado. Aqui está a chave. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, mais uma vez a voz de Deus fala: não toques o menino, não machuques o menino, não estenda a mão sobre o menino. Não sei qual é a versão que tu leu, ou que tu leste, ou que tu lês. A importância de ouvirmos a voz de Deus, a importância de continuarmos a ouvir a voz de Deus. E se Abraão tivesse ouvido a voz de Deus no primeiro momento, e no meio daquela aflição: pai, nós estamos chegando, pai, nós já chegamos, pai, olha só,
ô pai, a gente tem o fogo, a gente tem a lenha, mas cadê o sacrifício? Eu tenho certeza que onde é que está o sacrifício? Cadê o sacrifício? Aquilo ficou ecoando. Meu filho é o sacrifício, meu filho é o sacrifício, meu filho amado, o filho da promessa é o sacrifício. Essa voz deve ter ficado ecoando no ouvido de Abraão o tempo todo. Mas de repente, a voz de Deus soa novamente. Tem muita gente que começa ouvindo a Deus, e por causa de vozes, por causa de problemas, às vezes distrações da vida, às vezes puro entretenimento, a pessoa para de ouvir a Deus. E quando Deus diz: não mates, não estendas a mão, não fira o menino, tem muita gente parando de ouvir, e por consequência disso, foi o diabo que matou. Às vezes é a própria pessoa que parou de ouvir a Deus. O povo de Israel estava ouvindo a Deus, mas parou de dar ouvidos a Deus, diz a palavra, e por isso foi entregue às mãos dos midianitas. Espiritualmente falando, às vezes Deus precisa nos entregar, queridos, às mãos dos midianitas, para nós voltarmos para o lugar da oração, para nós voltarmos para o lugar de ouvir a Deus. Porque quando a gente está passando mal, quando a família está mal, a gente lembra direitinho, né, pastor Mustafa? Estou falando de mim, tá? Mas eu sei que um homem de Deus também sabe do que eu estou falando. A gente sabe direitinho o endereço do nosso quarto de oração. Na real, às vezes a gente não quer nem sair de lá. A gente sabe direitinho como é que se faz um jejum. A gente sabe direitinho parar para ouvir: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, por favor. Agora, quando a gente está na euforia, quando a gente está, sabe, naquela agitação do dia a dia, a gente esquece de perguntar para Deus: Deus, esse é o carro que o Senhor quer que eu compre? Quantas pessoas já compraram carros que só deram problema, gente? Porque não perguntou para Deus, ou perguntou e não quis ouvir. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: o não de Deus também é resposta. E diga assim, ó, o não de Deus, além de ser resposta, ele também é bênção para a nossa vida. Só que o problema é que nós somos crentes mimados. Nós só queremos ouvir o sim de Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, vamos aprender a ouvir o não de Deus, porque o não de Deus é bênção para nós. Diga: o não de Deus é bênção para nós. Diga: o não de Deus é bênção para nós. Amém, meus amados? Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Israel caiu nessa cilada, nessa desgraça, só porque parou de dar ouvidos a Deus. Quantas famílias hoje comem o pão que o diabo amassou, literalmente, que deixaram de ouvir a Deus, e por isso deixaram de comer o pão vivo que desceu do céu. Quantos ministérios nós já vimos, sabe? Porque pararam de ouvir a voz de Deus. Quantas famílias, quantos empresários, quantos Isaques será que já não foram mortos? Quantos Isaques será que já não foram mortos desnecessariamente? Quantos Isaques será que já não morreram? Porque pessoas pararam de ouvir a Deus. Israel estava padecendo a mão dos midianitas. Diz o texto: porque vocês não quiseram mais dar ouvidos a
a minha voz. Mas aqui Deus então fala com Gideão, que se considerava e era da família de Manassés, uma família pobre. E da família dele, ele ainda relata: eu sou o menor. Gente, Gideão era literalmente um improvável. Só que eu tenho falado isso, Deus é especialista em pegar o improvável e fazer dele um imparável. Talvez hoje você chegou aqui se sentindo um improvável. Talvez você chegou aqui hoje se sentindo um improvável. Talvez você ache que esse milagre que você precisa seja improvável de acontecer. Talvez você ache que a sua família seja improvável de ser restaurada. Deus pega a situação improvável e não faz só provável, mas algo vivo, real. E Deus pega o improvável e faz dele um imparável. Olha para a pessoa mais linda que estiver ao seu lado e diga: uau, estou vendo um imparável. Um imparável. Aleluia! Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito das tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: olha só que interessante, ele fez um monte de perguntas, né, pastor? Veja que Deus não respondeu nenhuma delas. Eu amo isso em Deus. Falei isso ontem lá em Florianópolis, falei domingo agora no nosso culto. Gente, às vezes, em vez de nós ouvirmos a voz de Deus e começarmos a caminhar, quando Deus chegou para Abraão e disse assim: ó, sai do meio da tua parentela, sai da tua família, sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gente, Deus não deu explicação nenhuma para Abraão, como é que ele ia fazer, para onde ele ia enviar, só disse: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não tem que dar explicação nenhuma para nós, de nada. Eu lembro quando nós tivemos nosso primeiro filho, falei isso lá na igreja, e a minha esposa, muito dedicada, como sempre foi, começou a ler autores cristãos, autores e autoras cristãs, livros de pedagogia, de psicologia, e eu não tenho nada contra isso. A minha cunhada é psicóloga, é doutora em psicologia. Então não tem nada contra, mas os livros todos lá, grande parte deles, ensinavam que você tinha que pegar a criança e ir lá explicar para ela: você não vai fazer isso por causa disso, daquilo, daquele outro. Eu vi a minha esposa explicando para... Nada contra, viu? Agora que eu me lembrei. Mas alguns, que não é o caso da irmã Ana Silvia, tem que parar, olhar nos olhos da criança e explicar. Eu dizia para minha esposa: amor, isso aí não funciona, amor. E eu fui criado uma criação germânica, né? Meu sobrenome, para quem não sabe, é Schwarzhaupt. Calma, não xinguei ninguém, gente. E o outro sobrenome que não vai no documento é Knevitz, e o outro é Cook. Tudo alemão. Por isso que eu sou tão escuro. Esse amor, você não... Não, mas olha só o livro tal, a doutora. Porque eu via que ela ajoelhava, olhava nos olhos da criança, do Estevão: meu filho, não pode fazer isso, por causa daquilo. Por quê? Não, olha só, porque não sei o que, não sei o que. E eu esperando ali. Então a mamãe não vai deixar tu fazer, tá bom? Mas eu quero. Eu disse: amor, essa história aí tá mal contada. A criança não entende.
E nós somos assim, gente. Às vezes Deus vai pegar uma pessoa e vai dizer: ó, você não vai fazer isso que você quer. Por quê? Não, por causa disso, daquilo. Mas eu quero. É assim que nós nos comportamos, gente. Só que nós temos que mudar isso. Olha para a pessoa que está só, diga: nós temos que mudar. Porque nós somos filhos. Ele é o Pai. Ele dá a ordem, nós obedecemos, nós não questionamos. A gente gosta de cantar, né, pastor? Abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Sai por aquela porta. Quando vai orar: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Está na hora de nós orarmos de forma madura. Senhor, os meus planos são esses, mas eu sei que a resposta certa dos lábios vem de Ti. Não são as ovelhas que pegam o pastor e mostram para o pastor onde é que estão os pastos verdejantes, muito menos as águas de descanso. A Bíblia fala que é o Senhor, Ele é que conduz a ovelha para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. E esse texto de Salmo 23, ele diz assim, ó: o Senhor é meu pastor. Tem um ponto e uma vírgula ali, tem uma pausa maior, que é para a gente parar e pensar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente pensa: não, eu declaro que o Senhor é meu pastor, então nada me faltará. Posso dizer para você? Nada feito, nada a ver. É quando Ele de fato for o meu pastor, quando Ele de fato conduzir a minha vida, quando Ele de fato me levar para onde Ele quer, aí sim, nada me faltará. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Profeta, pastor, eu já estou na Manancial há 10 anos e nada acontece comigo, nada muda, não, eu já tive algumas bênçãos, mas nada mais profundo. É que enquanto ele não for o pastor mesmo, não só no título, mas de função, de fato e de verdade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, outra tradução diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é que Deus castiga, Deus se faz como o pai do filho pródigo. Tá bom, é isso que tu quer? Vai. O filho pródigo, quando ele tomou o governo total da sua vida, como é que ele acabou? No meio dos porcos. O porco para o judeu é o animal mais imundo que tem. Ou seja, quando o filho pródigo conduziu a sua própria vida, ele caiu na imundícia. E a Bíblia diz que nem com as bolotas dos porcos ele conseguia se saciar, porque não davam isso para ele. Tem muita gente hoje que é filho, mas não está conseguindo se saciar nem com as bolotas, ou as alfarrobas, né, como diz a outra tradução, dos porcos. Você é filho, mas para você usufruir os benefícios de ser filho, você precisa, primeiro, estar do lado do Pai, junto do Pai, e segundo, ouvindo a voz do Pai. Diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. Porque não tem só o filho pródigo na história, tem o irmão dele. Aí o irmão dele, quando o filho pródigo volta, depois de uma vida muito louca, gastou tudo, ele gastou tudo que ele tinha de haveres, de uma herança que seria lá na frente, ele queimou tudo.
Aí ele volta, o pai manda dar uma festa, pega o novilho cevado. O que era o novilho cevado? Era um boizinho que ele era criado, sei lá, separava uma parte da terra lá para ele não caminhar muito, para ele ficar bem gordinho, bem fofinho, sabe? Nada de musculatura muito grossa, muito dura, muito rígida. Não, tem que ser uma coisa macia, sabe? Criado a pão de ló. Coitadinho, se achava a última bolachinha do pacote, mal sabia ele que os dias dele estavam literalmente contados. Quando ele resolvesse fazer a maior das festas, e ele achando que ia poder curtir na festa, na verdade ele era o alimento da festa. Aí o filho pródigo chega, aquele que queimou tudo, que estragou tudo, que perdeu tudo, que jogou tudo fora. O pai manda matar o novilho cevado. Aí o irmão dele olha assim, fica louco, e fica indignado, e vai lá para um canto. Imagino que talvez no alto de uma pequena colina, e fica olhando aquilo com a cara amarrada, emburrada, que nem a gente fica às vezes, né? Porque o irmão lá comprou o carro novo e a gente ainda não conseguiu trocar a nossa carroça, né? Mas talvez a gente esteja assim porque a gente não está ouvindo a Deus. Aí olha lá, o irmão trocou de carro, está lá com a nave. O Senhor não me abençoa. O irmão está lá olhando aquilo tudo, vendo aquela festa toda. Aí o pai chega, né? Diz: ô meu filho, o que está acontecendo? Ô querido, o que está acontecendo, meu filho? Que nem Deus chega com a gente, sabe? Aí o irmão do filho pródigo diz assim: pai, olha só, desculpa o que eu vou dizer agora, tá? O senhor me perdoa, mas pai, eu estou aqui todos esses anos, obedecendo todas as tuas ordens, e o senhor nunca me deu nem sequer um cabrito. Cabrito, você já comeu? É uma carne mais dura, é uma carne que tem um sabor mais forte. Eu particularmente gosto. Hashtag fica a dica, tá? Se alguém for oferecer um holocausto aí, vou ficar até sábado, tá, gente? Se tiver um cabrito perdido aí, mas não pega o cabrito do batuque lá, que eu não quero comer, viu? Estou brincando, gente, estou brincando. O Senhor me perdoa. O Senhor não me deu nem sequer um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. O pai olha para eles e fica assim. O pai perde o chão. Ele diz: mas meu filho, lembra que eu falei? Você tem que estar perto do pai e ouvindo o pai, amém? Mas meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, meu irmão, é tudo nosso. Puxa, eu achei que eu ia ouvir assim, essa igreja caindo o teto de tanto glória a Deus, porque eu acabei de dizer: é tudo nosso. Deus está dizendo: meus filhos, vocês sempre estão comigo, tudo que é meu é de vocês. Só que como às vezes nós não estamos ouvindo, nós não acessamos. Nós não acessamos os milagres, nós não acessamos a prosperidade, nós não acessamos a bênção, nós não acessamos o favor de Deus, porque nós simplesmente, às vezes estamos com Ele, estamos na igreja, estamos inseridos no corpo, mas não estamos dando ouvidos. Ouvir a voz de Deus. Quando Israel passou a ouvir a voz de Deus e começou a clamar a Deus, e a ouvir a voz de Deus, Deus envia o seu profeta e envia o livramento. Deus levanta Gideão, um improvável, faz dele um imparável. Você está comigo? Diga amém. Você está comigo? Diga aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se prepare, você vai sair daqui hoje completamente aleluiado. Eita! Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. E não deu explicação nenhuma. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor só olhou para ele e disse assim: ó, já que eu estou contigo, meu Deus. Ou seja, tu pode ser o que tu for,
Tu pode ser o mais fraco, tu pode ser o mais improvável, se eu estou contigo. Diga: se Deus estiver comigo. Se Deus estiver comigo. Onde é que Deus está? Quando nós queremos estar com Ele e quando nós damos ouvidos a Ele. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas. Como é que eram os midianitas? Como é que eles vinham? Tão grande multidão que eram como gafanhotos. Meu Deus, que forte isso! Aqueles que durante 7 anos oprimiram Israel e não tinha jeito deles se livrarem dos midianitas, não só dos midianitas, mas dos amalequitas e dos outros povos do Oriente. Agora Deus está dizendo: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aquilo que era impossível não se torna possível, se torna fácil demais. Uma porta que não se podia abrir, nem sendo feita toda a força que Israel poderia fazer, agora é uma porta que com um simples empurrãozinho, a porta se abre. A multidão, os gafanhotos, agora são como apenas um homem. Diga: se Deus estiver comigo, tudo estará ao meu alcance. Se eu estiver com Deus, tudo o que é do meu Pai também é meu. Também é meu. Também é teu. Também é teu. É tudo nosso. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, acesse aquilo que você precisa. Já comece a contemplar o seu marido convertido. Já comece a enxergar a sua esposa convertida. Já comece a enxergar os seus filhos brincando lá no ministério infantil. Já comece a ver o seu filho incomodando o pastor Mustafa, porque ele também quer ser um pregador da palavra. Comece a contemplar o seu filho que hoje está com um baseado na boca. Dentro de um tempo ele não vai estar mais com baseado. Ele vai estar com um microfone pregando a palavra de Deus. Porque tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Vamos todos ficar de pé. Chorablassurianda labraçoia, canda labraçoia. Levante as suas mãos, comece a glorificar o Senhor, meu irmão. Comece a glorificar o Senhor, comece a glorificar. Aumenta para mim esse som, meu irmão. Antes, os ministros de louvor, venham, por favor. Mas antes disso, levanta esse som, meu irmão. Chorabassuriacanda. Você começa a glorificar, meu irmão. Comece a glorificar, porque a unção de Deus está passeando neste lugar. A sua visão está sendo alterada agora. Você nunca mais vai enxergar a vida como você enxergava até hoje. Comece a orar em línguas, você que ora. Vai, flua. Mais igreja, mais. Só isso que você pode? Não me decepcione, meu irmão. Isso! Vai, igreja! Vai, igreja!
xiricana labaçoie. Robo xiricana labaçou. A unção de Deus está sendo liberada aqui. A unção de Deus está sendo liberada aqui. Mais igreja, mais. Se Deus levantou a paralítica daquela cadeira de rodas ontem, a unção, eu já vou dizer, não é a mesma, é maior. A unção é maior hoje aqui. Levante as suas mãos o mais alto que tu podes. E a tua voz ainda mais alto. Mais.